Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém. Mensagens de Colossenses, hoje o capítulo de número 2, e nós estaremos lendo os versos de número 16 a 19. Colossenses, os versos de número 16 até o verso de número 19, queridos irmãos. Maravilha estarmos aqui mais uma vez. Exaltar ao nosso Deus, aquele que nos alcançou, que nos reconciliou por meio de Cristo Jesus. E hoje estaremos dando continuidade à nossa série de mensagem. Capítulo 2, verso de número 16 até o verso de número 19, queridos irmãos. E, amados, diz assim, Colossenses capítulo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sombra das coisas que haveria de vir. Muito obrigado. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo cabeça, do qual todo o corpo, juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém, queridos? Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, aqui para cultuar-te, Senhor, para bendizer e exaltar o teu nome, Senhor, como nós cantamos, declaramos a tua glória nessas canções, nesses louvores, e neste momento ser ministrado por ação do teu Espírito Santo, Pai, e que esta mensagem venha até a nossa mente, ao nosso coração, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, quão bom é nós termos um débito quitado, uma dívida quitada. Quão bom é, meus amados, um débito impagável quitado. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós, como nós vimos na semana passada. O que estava sondando, rodeando as eleições era mais uma prisão e escravidão religiosa. E Paulo, como nós vimos na semana passada, nos fala, começando, nós lemos do verso 8 ao 15, advertindo, enredar, entrelaçar, enganar. Com que maneira? Com filosofias e com vãs sutilezas e com rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Como vimos na semana passada, que foi Cristo quem riscou a cédula que era contra nós, a cédula da morte, a cédula que nos era prejudicial, toda a dívida que nós pecarmos contra Deus. Não foi por meio de observarmos leis, não foi por meio de buscarmos ao Senhor a salvação, não foi por algo que nós merecíamos, mas foi pela sua graça. Passada que em Cristo nós estamos perfeitos, em Cristo nós estamos completos. Em Cristo, amados irmãos, nós somos sepultados juntamente com Ele, simbolizando nas águas do batismo, no batismo de Deus. E também agora note como que a Bíblia ela é plena, ela é perfeita, irmãos, como que ela tem nós chamamos de um quiasma, ela vai até uma linha de argumentação e somos mortos com Cristo no batismo, mortos para o pecado. Ressuscitamos com Cristo pelo poder de Deus para a vida com Ele. Cristo riscou a cédula, Ele pagou a nossa dívida. É o que nós vamos meditar nessa noite. A não sermos escravizados por prisões religiosas. Não sermos escravizados por prisões religiosas. Queridos, e o é que Ele tem autoridade e domínio sobre nós, e nenhum rito, nenhuma cerimônia, nada pode nos condenar. Porque Cristo foi
quem venceu contra nós. Vejamos então o verso 16. É importante nós entendermos isso. Entendemos que o fato de, como fala os versos 14, os versos 15, riscado a cédula que era nos prejudicial, isso nos torna livres. E já não há mais nada que nos condena. Paulo desenvolve essa argumentação em Romanos também. Mas olha o verso 16. Mortos do pecado em Jesus Cristo pelo batismo, que ressuscitamos no poder de Deus. Cristo que nos justificou, livrando-nos de todo pecado, riscando a cédula que era contra nós. O escrito de toda condenação, somos livres de toda prisão religiosa. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, sábados. Paulo está falando isso. Alguns dos hereges do primeiro século que estavam rondando a igreja de Colossos, gnóstico, rondando a igreja, ainda dizia que você poderia ter uma vida mais plena, um conhecimento melhor, se observasse a lei, se guardasse alguns dos sábados, você poderia ter uma plenitude maior. E Paulo está dizendo que tudo isso é vão, é escravidão, e você não pode se tornar novamente escravo daquilo que Deus condenavam por comer tal coisa, ou por abster-se de comer tal coisa. Outros se julgavam mais puro por beber tal coisa, ou por se abster-se de bebida. As heresias que rondavam Colossos. Mata essas 4 heresias que nós já vimos. E quais são elas? A primeira, do gnosticismo, que nós estava começando a crescer no primeiro século, que ganhou força no segundo século. De corpo, de carne é mal, e que o espírito é bom, e que nós temos que buscar um conhecimento ainda não adquirido para ter esta pureza espiritual. E na visão gnóstica, Cristo ele não era Deus, não era porque a matéria é impossível ser boa. Então, por isso que Paulo fala que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Que na sua carne, na morte de cruz, Cristo nos redimiu. O legalismo que Paulo fala aqui agora, sobre guardar dias, é Cristo mais observar as leis de Moisés. É Cristo mais guardar os sábados. É Cristo mais abster-se de comidas. Refuta isso. É somente Cristo. A outra heresia também, como o misticismo, que Paulo vai refutar mais à frente, que é como culto aos anjos, que tive uma visão. Maneira, Paulo chama isso de efatuado, ou de arrogância, ou de pressuposição falida, que também não. Cristo é a máxima de revelação. Paulo condena aqui também. Abster-se de comida, abster-se de bebida, abster-se de guardar coisas, abster-se de coisas boas que Deus nos deu nessa vida, e que, abstendo-se, nós observamos que no Antigo Testamento Deus proibiu alguns alimentos, alguns animais para o povo de Israel, uma lei dada a Israel, não dada a gentios, para a pureza dele. E animais que simbolizavam impurezas, mas que apontavam essas cerimônias para Cristo, que tudo isso é cumprido e purificado em Cristo. Pedro ele tem essa dificuldade no primeiro século, Pedro tem essa dificuldade a visitar a casa de Cornélio e fala, não diga imundo aquilo que Deus purificou. Paulo fala isso na sua primeira carta a Timóteo, tudo aquilo que é consagrado para a oração é puro, não há animal. Não... Então, tudo é lícito. Tudo dentro desses animais que eles não comiam, porco, algumas outras aves, e dizia-se que assim poderia ter uma pureza. Note, queridos, espiritual, quero mostrar aparência de espiritual, mas isso é escravizar novamente. E, queridos, nós vivemos no século XXI e, por incrível que pareça, ainda há pessoas que condenam outras por causa de dias. Se você não observa tal dia, você está quebrando o mandamento, você está condenado, porque a salvação
Note o perigo disso. Ou se, não pode, ainda pessoas que querem ter a síndrome do judeu, não pode comer carne de porco. Mas nós temos causas ainda piores. Não religiosa, a ponto que a pessoa não tem uma liberdade para ter um lazer, um entretenimento. E Paulo nos orienta a fugirmos disso, a não julgar. Estão sendo julgados por não observar a lei dada a Moisés. Arriscam a lei que foi cumprida. Porque Paulo fala isso? Tudo isso foi cumprido. Tudo isso apontava. Isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Nós vivemos, meus irmãos, depois da cruz, talvez a melhor. Eu já vi muitos irmãos e pessoas conversando, como eu queria viver no período do Antigo Testamento. Quantas pessoas pensam-se como a nossa no mar vermelho quando se abriu. Você queria estar lá quando Deus praguejou o povo, quando a ira de Deus caiu sobre o povo. Eu queria estar lá quando saiu do deserto. Olha como que não vida naquela época, antes da cruz, tudo era sombra, irmãos. O perdão dos pecados pela fé no Messias era apresentar ao sacerdote um cordeiro sem mão. Levava lá e todos os rituais, o sacerdote tinha que pôr a mão na cabeça, imolar, espargir, acender um incensário, depois levar até o Santo dos Santos, queimar a gordura, queimar a carne. Olha o trabalho que é. Eu queria ver a coluna de fogo, eu queria ver a nuvem, eu queria ver o primeiro templo, irmãos. Nós vivemos na plenitude. Nós vivemos nesta era que você não precisamos de um sumo sacerdote, de um intermediário, porque nós temos um sumo sacerdote que se entregou uma vez por nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou, está à destra do Salvador. Nós não precisamos mais chegar ao sacerdote. Olha, eu pequei, aconteceu isso, e estou aqui, a paga do meu pecado. 2 carneiros, 3 cordeiros, estou aqui, um bode pela precisamos mais de um homem intercessor por nós, que se achegue, que represente nós, que era a figura do sacerdote no Antigo Testamento. Não precisamos porque Cristo é o cabeça. Cristo é o nosso intermediário, irmãos. Essas coisas eram sombras. E note como nós temos o ser humano tem o desejo de querer viver na sombra. Os irmãos israelitas tinham essa síndrome também. Quantos textos bíblicos aparecem que eles falando? Quem dera estivéssemos no Egito. Quem dera estivéssemos no passado. Quando nós estamos no melhor era. Cristo ressuscitado. Onde nós temos acesso direto ao Pai. Onde nós temos a de Deus já está completa, disposta inteiramente para nós, a ponto que você e eu podemos ouvir a voz de Deus todos os dias, lendo e meditando na sua. Naquele tempo não se ouvia a palavra de Deus todos os dias. No Antigo Testamento, basicamente, quando um profeta se levantava, é que ele era o porta-voz de Deus. E o último profeta dos céus. Ainda no primeiro século, por mais que os irmãos viram os apóstolos mais privilegiados do que nós, estiveram com Cristo, responsáveis por plantar as igrejas, e depois ainda não tiveram a revelação completa, tinha completa, mas não estava compilada. Nós hoje temos ela completa, desde o 5º século para cá, de Gênesis Apocalipse, que Deus se cumpriram em Cristo. E queremos viver na sombra. Eu não posso, a ponto que há pessoas que, se por abster de coisas, acabam de crenças no meio evangélico. Há pessoas que não tomam, por exemplo, há uma igreja, uma seita que diz que tomar café é pecado. Meu Deus, pecado é falar que tomar café é pecado.
suplementação porque a cafeína acelera isso. Mas não, e o texto bíblico, irmãos? O nosso lema, o lema da Reforma Protestante, lembrando que nós somos herdeiros da Reforma, mas ela restaurou, retornou a autoridade à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Eu não posso fazer doutrinas fora dela. Que toda a Escritura é a palavra de Deus. Há um texto que nos proíbe de tomar café, um texto que nos condene isso. E qual que é o pastor? Qual que é o pecado disso? O pecado está dizendo que falar que é pecado quem toma café. Note que você se abster se não é pecado. Mas julgar, que é o que Paulo está falando aqui, é pecado. E Cristo... Ninguém pode te condenar por isso porque Cristo te livrou. Ninguém pode te condenar, ninguém pode te julgar por esta comida, por esta bebida. Ah, você está comendo porco. Não é graça. Uma costelinha de porco, um bacon. Nossos amigos dizem porco glorificado. Que coisa boa que Deus purificou. Então ninguém me julgue por isso, porque eu não sou salvo por estas obras. Eu sou salvo unido com Deus. E o resultado dele me unir é que o mundo e ninguém pode me condenar. Que coisa maravilhosa. Então, entenda. Essas coisas eram sombras. Eu conheço. Não, porque o sábado, vai, o quarto mandamento, guarda que o sábado para santificar. E uma coisa que já foi batida. Uma coisa que a fala de Jesus não quebrou o sábado, senão ele transgrediu o nosso sábado. Hebreus 7 diz isso, ele é o nosso descanso. O sábado apontava para Cristo, ele é o nosso repouso. O sábado se cumpre em Cristo, resta-nos um repouso. E este repouso é Cristo. Com poder e grande glória. E herdaremos então a nova terra, novos céus, com o corpo glorificado. O sábado aponta para Cristo. Quando ele fala, o homem não foi feito por causa os irmãos, o domingo, como o dia do Senhor, o dia que ele ressuscitou. E então, desde o primeiro século, a igreja separa este dia para adorar, cultuar e exaltar aos. Nem aqueles que julgam, como Paulo diz, uma mente carnal. Não porque o Império Romano mudou a data, o domingo é o dia da besta, é o Deus Sol, e essas loucuras. Porque o nome correto não é Jesus, é Yahushua, Yeshua Hamashia. Ah, como que diz que um judeu tem o nome grego e em português é Jesus, em grego é Yeshu. É Yeshu não, né? Yeshu Christos, né? Christos, Morruios, o Cristo, o Filho de Deus. Em hebraico é Yeshua. Em inglês é William. Mas tem a mesma coisa, que salva é o Senhor Jesus. Quando fala poder no nome de Jesus, é no Jesus Cristo, o Senhor. Não simplesmente salvo, não é Jesus, a pessoa, em seu nome, nesse Senhor, nesse Salvador, há poder em Jesus Cristo, em Yeshua, Yahushua. Esse verbo que se encarnou. E aí nós ficamos presos às pequenas coisas. Não, o nome de Jesus está errado. No grego não pode ser. Não pode falar grego. Não pode. É a mesma coisa. Messias, ungido, Christos, Cristo, Filho de Deus vivo. Gente, note como que a gente se prende. Escravidão religiosa. Paulo está falando claramente, são sombra das coisas. Porque o corpo é de Cristo. Ah lá, tá vendo? Tá errado. Cristo. Gente, em português está Cristo. E em hebraico é Messiá. Aí nós ficamos nessas loucuras. Não, o nome de Deus não pode ser pronunciado Deus. É Dus. É Yahvé. É Adonai. Todos esses nomes são válidos. E Ele nos ouve. Nós clamamos por todos esses nomes. Se você é brasileiro, você clamar o nome de Jesus, Ele te ouve. Se você é judeu, você clamar Yeshua, Yeshua, Ele vai te ouvir.
Ele nos ouve, Deus falou a língua dos homens. Aí nós pegamos e fazemos esse julgamento. Tem sido sombras. A maior centralidade é que isso aponta para Cristo. Fuja da escravidão religiosa. Cristo cumpriu a lei. Cristo é o nosso sábado. Resta um repouso, irmãos, e teremos na redenção final com Cristo nosso Senhor. Porque Cristo riscou Jesus riscou a cédula. Ele quitou a nossa dívida. Então ninguém pode condenar. E nós vivemos nesse tempo. Cristo riscando. Ninguém pode nos pregar na cruz. Ninguém pode nos colocar julgo sobre nós. O verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós. Culto de anjos. Culto dos anjos, né? Baseando-se em visões. Enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. É uma mente carnal. Essas coisas, então, Jesus nos libertou. Ninguém pode nos tornar aprisionados na escravidão. Não usa esta roupa, não usa isto, não beba isto, não faça aquilo, não coma isto. Eram sombra das coisas que ele deu. Jesus é a plenitude. Ninguém pode... Não, para cultuar tem que ser dessa maneira, você tem que fazer desse jeito. Quando, na verdade, não pode se fazer hábito. Porque ele nos livrou da morte, nos livrou da condenação. E aqui está falando, ninguém se faça hábito. É muito complicado nessa geração, tendo a Bíblia e várias ferramentas de exegese que facilitam entendermos, querido, que Paulo aprisionada a ritualismo religioso. O ritualismo, ele pretesta a humildade, mas Paulo diz que é uma mente carnal. Falei, que muitas vezes o que nós julgamos ser carnal é espiritual. As coisas comuns são espirituais. E o que nós julgamos espiritual é carnal. Como dizer que agora eu coloco um padrão e que todo culto, eu e os presbíteros só podemos vir de terno. E quem pregar aqui só pode pregar de terno. Se você está numa igreja, você tem que respeitar uma regra da casa. Mas a partir do momento que eu pontuo aqui isso aqui e digo que sem isso Deus não fala, sem isso não tem pregação, sem isso não tem ação de Deus, eu estou numa mente carnal, aprisionando. Eu gosto de terno, eu uso terno, é bem apresentável. Não é um padrão, não é uma imposição. É um apresentável. Depois, então, Paulo fala pretexto de humildade. Irmãos, o culto dos anjos, as pessoas chegavam assim, porque eu tive uma visão. Nós já estudamos na escola bíblica dominical com montanismo. O espírito, a igreja está fria. Deus me deu uma nova visão. O espírito não está aprisionado no livro. Seitas religiosas, oriundas do cristianismo, ela surge com falsas visões. E Paulo fala isso que é uma mente carnal. Paulo não vai dizer que é de coisas... Não, porque a cultura greco-romana, misturado com um sincretismo religioso, acabava vendo, tive uma visão. E nós temos que cultuar o anjo não sei o quê. Como eu falei há pouco tempo, de um anjo Quemael. Ele está numa live e de repente ele finge se assustar. Chegou um anjo aqui agora. Obrigado, anjo, pela proteção. Mas falsa humildade. Nós estávamos orando e o irmão falou assim: Senhor, mostra-nos um anjo. Porque nós cremos. Mas se o Senhor mostrar um anjo, nós vamos crer mais. Uma mente carnal.
O misticismo, queridos, nós temos que matar o misticismo no nosso coração, porque a nossa vida é pela fé no Filho de Deus. A nossa vida é no Cristo. A vida nos ressuscitou para nos justificar de todo mal. Já estive em grupos também de oração que as pessoas começam a ficar extasiadas que apareceu um brilho na... Pararam de orar, foram lá para no meio do mato e era um vagalume. Então note como que nós ficamos assim, outra vez, e olha lá, será que é um anjo? O anjo de Deus manifestou na nuvem, e era o holofote, esqueci o nome, do Clube Marimbondo, que ia ter uma festa lá. Não. Irmãos, note, isso é débil. O nosso senso crítico fica falho. Nós ficamos sensitíveis. Queridos, quando nós entendemos que o corpo é Cristo, que a sua obra é consumada, pregando que o Evangelho seja anátema, quando nós estamos fixados na Bíblia, que é a palavra de Deus, nós não somos tomados, como Paulo diz, por ventos de doutrina. Então, nós culto aos anjos. Essa palavra efatuado, irmãos, ela quer dizer prepotência, no termo grego, arrogância, presunção. E se julga mais espiritual. Da presbiteriana renovada. Quantas vezes nós, talvez, não sei vocês já ouviram, mas falando, vocês são sorveterianos, né? Vocês não têm o espírito baseado em uma mente carnal. O que é ter o Espírito Santo? Ficar gritando, pulando, rodando, ou mentindo contra a sua palavra. Ou Deus vai contra a sua palavra. Nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, estudando a perseverança dos santos, nós vimos na primeira carta de João. Vamos ver a importância de estarmos firmados na palavra. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor cumprem o seu mandamento, guardam a palavra de Deus. Essa palavra que é a verdade, irmãos. Por Jesus riscar a cédula, nós não somos escravos religiosos. Não sou obrigado a comer ou deixar de comer alguma coisa, a me trajar ou a cultuar baseado no que a religião ordena. Mas sim segundo o que as Escrituras dizem, porque essas coisas sombras apontavam para Cristo, que é o cabeça do culto de anjos, você é sorteriano, você não crê. E aí o profeta, o varão de fogo, muitas vezes, incontáveis, devem do comércio, cai em adultério, faz tantas coisas práticas errôneas, em culto a um santo, no lar um demônio. Isso que Paulo chama de nos fazer árbitro. Ninguém vê não, mas porque eu tive uma visão que tem que cultuar assim. Não. Culto está aqui. Oração, leitura da palavra, da redenção tem Cristo, louvores, exposição fiel da palavra, uso dos sacramentos, a bênção apostólica. O culto que a Bíblia ordena é esse. Não, porque eu tive para anjos. Porque nós, como os legalistas, com pitada de gnosticismo, faziam no primeiro século, eu não posso me achegar até Deus. Isso já tinha no primeiro século. Então, fazer culto aos anjos, porque os anjos levam a nossa adoração até Deus. Os anjos vai levar, porque não tem essa. Note que é uma escravidão. Jesus, irmãos, conquistou a nossa liberdade. Jesus conquistou a nossa filiação como Pai eterno. Você e eu somos filhos de Deus, herdeiros para do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a roupa não te separa, o teu estilo de roupa não te define, o teu estilo de comida não te define, mas sim a tua Evangelho. E note que no legalismo, irmã,
Estas coisas externas é fácil de se observar. Vamos supor, por exemplo, são tudo coisas que são fáceis de fazer. Mas essas coisas não podem justificar e nem refletir. O pecado não está na roupa, o pecado não está na comida. Nós nascemos em delitos de pecado, o pecado está no coração. E somente Cristo justificar, nos limpar, nos purificar de toda injustiça. Por isso que somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a salvação ela é um dom de Deus. Então, as obras de piedade, ela é uma evidência de um salvo, e não a causa de ser salvo. Então, como que eu sou salvo? Falamos esta manhã na escola bíblica. Depositando minha fé no Cordeiro de Deus. Que ele morreu em meu lugar, que ele riscou, que ele cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós, encravando-a na cruz. Que ele despojou os principados. Naquela cruz ele nos conquistou a liberdade. Crendo nisso, somos salvos. Não por obras, não por nada que nós podemos fazer, mas pela graça nele. Note então, queridos, como que é a culto a anjos. Isso, qualquer intermediário que nós colocarmos entre nós e Deus para cultuar se torna idolatria. Eu vou cultuar o anjo ou o profeta, se falta o apóstolo. Idolatria. Que você e eu temos um acesso direto. Jesus deixa bem claro que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Paulo, como nós vimos na semana passada, diz que em Cristo nós estamos completos. Cuidado, não sermos enredados. Olha, não passa tal coisa. As Escrituras. Olha, para você cultuar, você tem que dar 3 pulinhos, falar, vem comigo Jesus, vem comigo Jesus, vem comigo Jesus. Simpatias, gosto. Já vi pessoas falando, olha, quando você for orar de madrugada, fale 3 vezes, bem-vindo Espírito Santo, bem-vindo Espírito Santo, bem-vindo Espírito Santo. E você vai ver o que acontece. Falta. Por que isso é pecado, irmãos? Porque ele retira, ele não retém, ele não centraliza quem é o principal da história, que é Jesus Cristo. O verso. A cabeça, do qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, todo o corpo da igreja, nós crescemos. Todos os ligamentos juntos, o corpo, a igreja cresce quando está ligada a Cristo. Cresce espiritualmente, cresce numericamente. Porque Cristo ele é o centro da igreja. Note que quando eu faço culto aos anjos, lua novas, sábados, comidas, eu estou tirando Cristo. Que Cristo já cumpriu as abordagens da lei. Eu estou, meus irmãos, novamente, que Paulo fala, mente carnal, porque eu estou preocupado com ações externas, eu esqueço que Cristo é a cabeça. Quando, na verdade, na escola bíblica dominical, que o principal da lei, o princípio da lei, a vontade de Deus, é o amor com que amemos uns aos outros. E deste amor, pessoas sendo excluídas porque não estava vou usar a figura do homem para não ficar tão fulano não tem tal dom, é desprezado. Note que começo a sincretizar as coisas, a julgar irmãos, aquele lá não é tão espiritual. Um problema de saúde. E pessoas falam, mas também o irmão não ora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um problema de saúde, a pessoa não ora, por isso que pode dizer, não. Mente carnal. Paixão. O perigo do legalismo, irmãos, é que ele anula o amor. Ele anula a compaixão.
a ponto de eu condenar a pessoa no inferno porque ela não está trajada da maneira que eu penso. Eu não me lembro o nome do pastor, mas ele disse uma coisa verdadeira, que muitas pessoas que nós colocamos no inferno estarão no céu. Colocamos no céu, estarão no céu. Isso é a verdade. Porque Deus é quem sonda a mente e o coração. É autêntica professando. Quantos internados de terno assim bonito, homens de Deus, homens pagando-se serem homens de Deus, eram lobos devoradores. Para termos cuidado com os falsos profetas, como Paulo falou na semana passada, que eles vêm como o quê? Veste aparência de cordeiro, mas são lobos devoradores. Que passou na televisão esses tempos, um pastor que à noite era pastor, de dia ele era executor, assassino do PCC, foi preso. Quantas pessoas que morrem, a gente achando que é o santo, e a gente já está no céu e não estarão. E quantas pessoas nós condenamos? Fulano morreu fraco na fé. Ciclano também morreu e está na eternidade com Cristo, salvo. Irmãos, tem vídeo aí, pastor de TikTok, um senhor de idade que precisa seguir ao respeito, ele fala, tem que respeitar quem tem 100 anos de história. Então a gente dá risada, né? O que é 100 anos de história perto dos 2.000 anos do cristianismo? Do só reformada? O que é 100 anos perto de 507 anos que nós celebramos essa semana passada? Então a falta de conhecimento de pessoas que estão com o microfone na mão são gritantes. E eu exponho mente carnal. Não falo, dorme, calça de moletom e uma camisa, não sei se até... Porque se dormir desprovido, quando Cristo voltar, pode ficar. Mente carnal. Porque eu não foco no cabeça, que é Cristo. Foi Cristo que me salvou. Foi Cristo que nos livrou. Irmãos, então como que toma banho? Se Jesus voltar, ele vai tomar coisas atuais. Eu não estou falando da década de 60, não. É que hoje pessoas... Já vi pessoas, tio da minha esposa me deu um conselho, na hora da atividade, ela de saia, você de calça. Paulo fala para não deixarmos as pessoas nos escravizar. Isso é escravidão. Isso, ninguém pode fazer árbitro sobre isso. Eu durmo assim. As pessoas, então se eu durmo de bermuda, como que faz? Se Jesus voltar, você está perdido. Note o perigo. Já citei desses perigos do legalismo, queridos. Ouvi de um fato, de um casamento que acabou-se, infelizmente. Que o maior desejo da mulher era ir com o marido no cinema e comer pipoca. Isso é coisa carnal. O casamento acabou. Carnalidade que é essa, irmãos? Qual que é o problema você ir num cinema com a tua esposa? Isso é um problema. Deve ser um problema. Queridos, note como que Cristo nos libertou e a gente se escraviza. Eu não posso. Outrora, não se cuida. Não pode passar desodorante, não pode usar batom, não pode raspar a perna, não pode ter a sua higiene pessoal. O marido não aguenta. Aí vem, pastor, o diabo está furioso com o meu... Não é possível. Gente, porque se nós fomos salvos por fazermos estas coisas, a salvação não é pela graça, é por nossos méritos. Sou salvo porque eu uso terno, porque eu guardo o sábado, porque eu não como porco, porque eu me abstenho de qualquer bebida, só bebo água. Salvo isso mais Cristo. Porque a gente coloca Cristo para falar que foi por nossas obras. Boa notícia. Todos esses cargos, esses julgos,
tudo aquilo que a lei nos condenava, todos os nossos pecados. Jesus, a cédula que era contra nós. Jesus pagou na cruz o preço que você e eu não podíamos pagar. Não é deixar de comer alguma coisa que vai te justificar. Não é deixar de assistir alguma coisa ou não. Nós devemos avaliar se convence, edifica ou não, mas não é deixar de ter ou não ter. Não é pode e não pode. O Evangelho não é isso. O Evangelho nos faz crescer, o crescimento de Deus nos libertou. Então vamos neste mundo aí fora e desfrutamos dele para a glória de Deus. O Evangelho, ele se resume em Mateus, no capítulo 5, que Jesus fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Depois ele conclui, vão, brilhe a vossa luz no mundo aí fora, que é as boas obras, para que os homens que estás nos céus. Irmãos, você e eu só somos salvos porque Cristo riscou a cédula que era contra nós. Você e eu só herdaremos a vida eterna porque o a morte ressuscitou e voltará a nos buscar. Portanto, queridos, que ninguém nos escravize. Pastor, você não pode fazer isso. Posso, Cristo me libertou. Pastor, é pecado pescar. Pecado é não pescar, irmão. Pelo amor de Deus. Pastor, é pecado comer carne. Note, ninguém vos julgue por isso. E essa mensagem, queridos, pode trazer alívio para muitas pessoas. Muitas pessoas que já conversaram comigo. Cristo nos libertou, mas tem muitas pessoas salvas que não vivem essa liberdade que é em Cristo. Porque às vezes o líder está escravizando, o líder está com uma visão errada. O que Paulo chama de mente carnal. Note que paga de espiritual. E a Bíblia está dizendo que é uma mente carnal. Por quê? Foca em coisas, culto, falsas visões, e não foca no cabeça, que é Cristo. Você e eu pertencemos a uma igreja. Somente Cristo, o Salvador, o intermediário entre Deus e os homens, que tem todo o poder e autoridade, que a sua palavra nos orienta. Quando você tiver algum você medite, busque orientação do seu pastor e busque orientação na palavra de Deus. Pastor, o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre tal coisa. Note que Jesus nos libertou para sermos livres para servir a Deus. Não para se escravizar. É o que acontece hoje. E o que Paulo vai falar mais à frente, nos próximos 2 domingos. Os efeitos de terem morrido com Cristo. Que os versos que nós vamos ver domingo que vem. 20. Morremos com Cristo, então por que fica isso? Não toqueis, não manuseeis. E no outro domingo, os efeitos de termos ressuscitado com Cristo. Então, irmãos, seres amar uns aos outros, juntos no cabeça que é Cristo. Se não fosse Cristo, você e eu estaremos perdidos. Graças a Deus não tem ninguém. Se você estava escravizado, louco para jogar um futebol lá e descobriu hoje que não é pecado, pode jogar. As irmãs, talvez muitas irmãs usam porque gostam. Está livre, irmão. Cristo nos libertou desses padronizações do mundo. Tudo com ordem e com decência. Vocês são livres em Cristo. Porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus, despojando os principados e potestades, naquela cruz, Jesus conseguiu a nossa carta de alforria. Naquela cruz, você e eu nos tornamos
filhos de Deus. Fez paz. Porque por meio dele, ele reconciliou todas as coisas nos céus e na terra. Ao ponto que você e eu, portanto, irmãos, ninguém vos julgue por comida, bebida ou dia de festas. Você não é salvo porque você não guardou tal dia. Ninguém se faça árbitro, ninguém ponha regras sobre a sua. O anjo tem que clamar o isso, tem que clamar aquilo. Mente carnal. Porque você e eu estamos retidos no cabeça, que é Cristo Jesus. Família, meu irmão, meu irmão. E tenha em mente esses benefícios de Jesus ter nos justificado. Os benefícios da justificação. Que Deus te abençoe. Se coloque em pé, eu quero. Já citei os perigos da escravidão, né, queridos? Novamente. A escravidão religiosa destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói vida. Cristo nos trouxe a vida. Em nome de Jesus Cristo, te damos graças. Graças te damos nesta noite, Pai. Dia de ceia do Senhor. Lembrarmos da mesa. Lembrar do seu sacrifício. O Senhor nos trouxe vida, Senhor. Que o Senhor riscou a cédula que era contra nós. Quitou a nossa dívida, Pai. Despojou os principados e potestades. E triunfou sobre tudo isso. Obrigado, Senhor, porque ninguém tem autoridade para nos julgar, Senhor, por nossos trajes, pela comida, por sábados, por lua nova. Colocar regras sobre nós. Não faça isso, não faça aquilo, porque o Senhor é o cabeça, o Senhor é o dono da igreja. Como devemos fazer e como devemos agir, está escrito na tua palavra. Revelada a nós, Pai. Obrigado pela tua igreja, salvas por meio de Cristo Jesus, eleita em Cristo Jesus, remida pelo teu sangue, Senhor, a qual a tua palavra diz que reconciliou todas as coisas, Pai. Senhor, obrigado por esta fé inabalável, Pai. Continue abençoando, Senhor, o teu povo, nos dá crescimento espiritual. Queremos crescer, Senhor, com todas as juntas, ligaduras, o crescimento de Deus, ó Pai. Seja o centro deste lugar, seja o dono desta igreja. És o Senhor, porque o Senhor nos resgatou. E tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor trouxe-nos a liberdade. Trouxe-nos completos, como a Tua palavra diz. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Por tão grande salvação, que não foi conquistada por méritos humanos, mas pela graça do Senhor. Para o louvor. Ao trono da graça. Por Tua palavra, termos a Tua vontade revelada. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.